O nosso assunto de hoje é a saúde mental e o envelhecimento da mulher, tá? O envelhecimento das mulheres é atravessado por vários desafios estruturais que impactam diretamente a saúde mental da mulher, né? Esses desafios estruturais são problemas do envelhecimento que não são novos, são problemas antigos, que estão enraizados no nosso sistema social, no nosso sistema político, no nosso sistema econômico, no nosso sistema de saúde pública. E esses problemas enraizados, eles impactam diretamente a saúde mental da população, especificamente da mulher. As particularidades da mulher são únicas. Então, esses desafios, eles são diferentes de problemas individuais, esses desafios estruturais que eu estou falando para vocês, que estão enraizados no sistema social, político, econômico, são desafios que requerem mudanças significativas nas nossas estruturas sociais e requerem também muita conscientização da população para que esses problemas sejam abordados e sejam resolvidos de forma satisfatória. A saúde mental da mulher ao longo do processo de envelhecimento, eu disse até isso lá no post, é um tema complexo, multifacetado, tem muitas facetas, e a gente precisa considerar essas múltiplas faces do envelhecimento da mulher, tá? As mulheres, gente, elas enfrentam desafios no envelhecimento que são únicos, que são específicos da mulher, que não dizem respeito ao envelhecimento do homem. E esses desafios específicos, eles podem impactar significativamente a saúde mental da mulher. Além disso, o crescente isolamento social que vai acontecendo para muitos idosos e idosas, o fato de o idoso, a idosa, ir perdendo amigos, um grupo de amigos da pessoa idosa, às vezes vai morrendo, vai mudando, às vezes, de cidade, ou muda até de país, tem alguns casos que muda até de país, a perda de familiares, a mulher idosa também vai perdendo os familiares pouco a pouco, perde o pai, perde a mãe, às vezes perde irmãos, às vezes perde sobrinha, como é o caso de algumas seguidoras aqui que têm falado comigo lá no grupo, que perdeu sobrinha, perdeu irmã, está triste, tá? Isso vai impactando muito a saúde mental da pessoa e vai contribuindo, então, para o surgimento de problemas emocionais, tá? As mulheres, quando elas chegam no envelhecimento, quando elas chegam ali na década dos 50 anos, dos 60 anos, elas já vêm de uma sobrecarga emocional muito grande. Vocês vão de concordar comigo. As mulheres já vêm de uma trajetória muito pesada de trabalho, de família, de cuidar, de criar uma família, de cuidar de uma casa, de dar atenção aos filhos, ao esposo, ou muitas mulheres que são mães solos, são divorciadas, têm que sustentar e cuidar dos filhos sozinha. Então, isso já vem trazendo uma sobrecarga para a mulher. A mulher já chega no envelhecimento com essa carga, com esse peso, com esse cansaço. Esse cansaço essa sobrecarga que eu estou me referindo para vocês, ela, muitas vezes, faz a mulher chegar na terceira idade exausta fisicamente, esgotada emocionalmente, cheia de problemas emocionais, de sintomas, com, por exemplo, ansiedade, com depressão, com insônia. Então, a porta de entrada dela para o envelhecimento já é uma entrada que ela vem cheia de peso. Vocês estão me entendendo? Ela já vem de uma sobrecarga emocional. Então, isso também é uma característica, uma particularidade da mulher, né? De ser multitarefa, de ter que exercer vários papéis ao mesmo tempo. Então, eu trouxe hoje para vocês 7 desafios que a mulher enfrenta na terceira idade. Esses 7 desafios, eles são específicos do envelhecimento da mulher. Então, esses 7 desafios específicos da mulher são os mais comuns, os que atingem uma grande maioria de mulheres. Agora, vocês podem lembrar, se vocês lembrarem de algum outro desafio que não está incluído nesses 7 que eu vou falar aqui, vocês podem colocar aí nos comentários e a gente
fala sobre eles também. Vocês podem acrescentar, para eu não ficar aqui falando sozinho, tá? Então, o primeiro desafio que a mulher enfrenta na terceira idade são as mudanças hormonais. Então, a menopausa, a chegada da menopausa, né, tem aquelas fases. Primeiro tem o climatério, depois tem a menopausa propriamente dita e depois vem a pós-menopausa. Então, esse processo de passar por essa transição da menopausa traz uma diminuição dos hormônios femininos que podem levar a alterações de humor, podem levar a irritabilidade, podem levar à ansiedade, à insônia, muitos outros sintomas que vocês sabem aí da menopausa, certo? E isso é uma carga, uma transição específica da mulher. O homem, quando chega aos 45, aos 50 anos, está inteirão. Ele não tem essa queda hormonal brusca que a mulher tem, e nem cessa para ele a capacidade reprodutiva. Para a mulher, ao cessar a menstruação, cessa também a capacidade reprodutiva. Agora, o homem não. Ele só vai ter queda hormonal muito mais tarde. Não sei exatamente a idade, porque eu não me aprofundo muito nessas questões do homem, mas é muito mais tarde que tem uma queda hormonal no homem, sei lá, talvez com 60, 70 anos, mas eu sei de homens que continuam, né, com a capacidade reprodutiva, homens que se tornam pais com 80 até com 90 anos, porque a produção de espermatozoide é diária, diferentemente da mulher que já vem com os óvulos contadinhos. Terminou a menstruação, terminou os óvulos e não há mais possibilidade de fecundação natural, certo? Então, esse é o primeiro desafio que a mulher enfrenta. O segundo desafio que a mulher enfrenta são os estereótipos sociais. Os tabus, os preconceitos, existe muito estigma, muitos estereótipos sobre o envelhecimento da mulher, existe muito etarismo, que é aquele preconceito em relação à idade, existe muito também racismo, existe muita desigualdade social, e a mulher, por exemplo, que é negra, que chega ao envelhecimento, é negra, é pobre, de bairro de periferia, de situação de vulnerabilidade social, essa, então, é mais massacrada ainda pelo sistema, pela sociedade, pela mídia, pelas pessoas, pelo comércio, pelos empregos, ela é massacrada em tudo. Então, tudo isso, todos esses estereótipos sociais em relação ao envelhecimento da mulher, leva ela a ter sentimentos de desvalorização e leva ela a se sentir invisível. Quantas mulheres chegam para mim ao consultório dizendo que são invisíveis? Parece que a sociedade não enxerga elas mais depois do envelhecimento, parece que a família não enxerga elas mais depois do envelhecimento. Eu vejo muitas mulheres relatando isso, que, por exemplo, vamos supor, uma mulher idosa mora com a filha e o genro mora com a família da filha, o genro e os netos, né, os filhos da filha e do genro. Então, essa família é convidada para um casamento, mas a idosa, às vezes, não é convidada, ela é esquecida. Essa família é convidada para uma festa, para uma viagem, para um evento, e muitas vezes essa idosa é esquecida, ela é lembrada às vezes na última hora, ou ela não é levada, a família vai à festa, vai ao churrasco, vai ao casamento, e às vezes não leva a idosa, achando que vai atrapalhar, que não é ambiente para ela e tal. Então as mulheres se queixam desse tipo de invisibilidade, é como se elas não existissem, né? Mas elas existem. Então isso tudo, esses estereótipos sociais, esse sentimento de desvalorização e de invisibilidade, isso torna a mulher ainda mais vulnerável ao envelhecer. Isso torna ela ainda mais sensível, isso é mais desafiador durante o envelhecimento, a mulher ter que enfrentar essa situação, né? O terceiro desafio que a mulher enfrenta é um desafio na manutenção dos relacionamentos. E quando eu falo aqui de relacionamentos, não estou só falando de relacionamento amoroso, eu falo de relacionamento amoroso também. Mas isso que eu vou falar aqui, esse desafio para a manutenção de relacionamentos, se aplica a relacionamentos de família, a relacionamentos de amizade, a relacionamentos de trabalho, etc. Então, por exemplo, às vezes a mulher que tem um pouco mais de idade, está mais madura, 50, 60 anos, por aí, ela enfrenta esses desafios
Às vezes ela já está num casamento fracassado, já está num casamento de fachada. Às vezes os amigos se afastam porque a família vai crescendo, os filhos vão casando, vão aparecendo netos, e aí as amigas vão cuidar de outros interesses, de outras coisas. Então, às vezes, há um afastamento nos relacionamentos de amizade também. Fora aqueles casos, como eu disse há pouco, que as amigas morrem primeiro do que a idosa e ela fica no vácuo, né? Fica sem amigas, as amigas vão embora primeiro. Então, isso tudo traz problemas emocionais para a saúde mental da mulher. Ela tem que lidar com todas essas questões de relacionamentos na terceira idade, tá? Então, como eu estou dizendo aqui, isso inclui todos os tipos de relacionamento. Mas, assim, trazendo a coisa para o relacionamento amoroso, também é um desafio bem grande a questão do relacionamento amoroso. Ou a mulher está, a essa altura da vida, está divorciada, ou ela está viúva, como é o meu caso, que já fiquei viúva, ou ela está, às vezes, num casamento, muitas delas estão em um casamento falido, um casamento que é só de aparência, de fachadas. Muitas, eu conheço muitas, tenho clientes e amigas nessa situação, que chegam aos 50, 55 anos, ainda estão presas a relacionamentos abusivos e não conseguem sair desses relacionamentos, não encontram saída, tem uma dependência afetiva ou tem uma dependência financeira do parceiro, e isso atrapalha ela de ter o próprio projeto de vida dela e levar adiante uma vida com qualidade, com liberdade, para ela fazer as coisas que ela quer fazer. E muito poucas, isso é uma constatação, estão num casamento saudável, num casamento que não é de fachada, um vínculo verdadeiro, estão, às vezes, vivendo o novo, porque a hora que o ninho fica vazio, a hora que os filhos saem de casa e a casa fica vazia, o casal tem a oportunidade de se reencontrar e de se redescobrir, de fazer coisas novas, de passear, de ter o tempo exclusivo para eles, de viajar, de aprender coisas interessantes, né? Participar de eventos e tal. Então, alguns poucos casais conseguem manter esse casamento saudável, mesmo aí na terceira idade, mas que é um desafio, é um desafio. O quarto desafio que a mulher enfrenta na terceira idade é o desafio do mercado de trabalho. Muitas mulheres com o envelhecimento, elas podem enfrentar dificuldades para permanecer no mercado de trabalho, no emprego ou na profissão que elas já estão, ou algumas delas, se por acaso, por algum motivo, elas ficam desempregadas, elas têm dificuldade de encontrar um novo emprego por causa da idade. E isso também leva a sentimentos de frustração e de desvalorização. Eu acho muito bonito determinadas empresas que reservam vagas de trabalho para funcionárias de mais de 50 anos. Fico muito feliz quando eu vejo, quando eu vou em qualquer lugar, no mercado, no comércio, numa repartição pública, que eu vejo mulheres de mais de 50 anos trabalhando como funcionárias lá, né? E tendo, então, essa oportunidade de ser útil, de fazer dinheiro, de se sustentar com essa. E muitas mulheres que se aposentam querem receber a aposentadoria, mas não querem continuar paradas. Elas querem ter um outro emprego, elas querem ter uma segunda carreira. Muitas mulheres iniciam uma segunda carreira após a primeira aposentadoria, após os 30 anos de trabalho que ela conquista uma aposentadoria. Muitas mulheres iniciam uma segunda carreira, mas é um desafio, não é fácil iniciar uma segunda carreira. Essa mulher tem que estar muito bem focada, muito bem estruturada e orientada para começar uma segunda carreira nessa idade, mas não é impossível, é viável, é possível, e muitas mulheres se reinventam profissionalmente após os 50 anos, né? O quinto desafio da mulher no envelhecimento é exatamente o isolamento social. Já pincelei isso antes, aquela questão, né? A mulher vai perdendo amigas, as amigas vão, algumas morrendo, algumas mudando de cidade, algumas envelhecendo e adoecendo e ficando impossibilitadas de visitar umas às outras, de sair de casa, de locomover. Elas podem também, a própria aposentadoria, quando a mulher se aposenta, ela também tem um esvaziamento na vida dela.
porque aí ela já não tem mais aquele compromisso de sair de casa todos os dias para ir para o trabalho, ela não tem mais aquele encontro com os colegas de trabalho, aquele encontro diário, aquele bate-papo, aquela socialização, e isso vai dando, então, uma esvaziada na vida da mulher. E com isso, com o envelhecimento, com a aposentadoria, isso tudo que eu estou falando, a perda de amigos e perda de familiares também, a mulher diminui a sua participação em atividades sociais. Com essas perdas todas, ela, por exemplo, ela às vezes não vai ser mais convidada para as festas do trabalho, as confraternizações que o trabalho fazia. Se ela está aposentada, ela não vai ser mais convidada. Se ela perdeu amigas e familiares, ela também não vai ser mais convidada para visitar a casa dessas pessoas, para ir em casamentos, ir em aniversários e churrascos. Então, vai havendo uma diminuição nas atividades sociais da mulher idosa, que podem levar ao isolamento social, podem levar ela a ficar mais parada, mais quieta em casa, sem conversar, sem sair, sem se socializar. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso, porque essa tendência ao isolamento social pode aumentar para a mulher o risco de solidão, se ela não tiver um bom relacionamento com ela mesma, se ela não tiver uma capacidade de cultivar a solitude, vai surgir o aparecimento da solidão, muitas vezes aparece a depressão, muitas vezes aparece a ansiedade, e isso, então, esse esvaziamento da rede de apoio da mulher acabam marcando esse envelhecimento da mulher de uma forma negativa. O abandono de familiares, existem, infelizmente, a gente sabe que tem muitos familiares que abandonam os idosos. Temos também as nossas políticas públicas para o idoso, são muito ainda escassas, muito insuficientes. O governo precisa melhorar muito essa questão de oferecer atendimento, assistência ao idoso, programas para que o idoso possa ser inserido, para que ele possa ser assistido, para que ele possa se socializar, para que ele possa se exercitar, cuidar da saúde, do intelecto, de tudo mais, né? Mas, infelizmente, o que a política pública oferece hoje em dia ainda é muito escasso. Mas a gente está avançando, a gente está caminhando, né? Mas isso demora décadas para melhorar, né? O sexto desafio que a mulher enfrenta no envelhecimento é o aparecimento de doenças e sintomas, problemas de saúde, tá? As mulheres, ao envelhecer, podem enfrentar problemas de saúde física, tais como uma dor crônica, tipo artrite, artrose, que essas coisas aparecem mesmo, gente, porque o corpo é uma máquina, é uma matéria, e com o tempo vai havendo um desgaste. Então, essas coisinhas vão aparecer mesmo, tá? Pode aparecer também doenças cardíacas, pressão alta, diabetes, problemas respiratórios, nossa, tem tanta coisa, demências, a gente tem que estar muito atento a essa questão da demência, porque eu vejo, às vezes, mulheres novas que estão sendo afetadas já pela demência, já estão com a memória muito comprometida, muito sem atenção, muito sem foco, então elas estão, a demência às vezes pega a pessoa de surpresa, então a gente precisa de atitudes preventivas, a gente precisa, eu falo sempre, prevenir sempre é mais barato do que tratar e remediar depois, então a gente precisa estar fazendo nossos check-ups regularmente, anualmente, para não sermos pegas de surpresa. Então, o aparecimento dessas doenças na vida da mulher que está envelhecendo pode restringir a vida dela de alguma maneira. Por exemplo, se for dores crônicas, tipo, como eu falei, artrite, artrose, fibromialgia, às vezes essa mulher vai ficar um pouco limitada na sua locomoção, no tipo de atividade física que ela pode fazer, porque a dor atrapalha, a dor impede ela de estar se movimentando muito, né? As restrições, né, que o diabetes impõe à pessoa restrições de alimentação, mesmo a pessoa que tem pressão alta tem algumas restrições também de alimentação, de tipo de exercício que pode fazer, que não pode, que deve, que não deve. Então, as doenças e problemas de saúde no envelhecimento são um desafio para a mulher, mas é um desafio que nós temos que encarar, porque isso acontece mesmo, como eu disse, o corpo é uma máquina e a máquina tem um desgaste natural do uso, né? Já está usando há tantos anos, então tem uma pecinha aqui e ali que precisa de um ajuste e a gente tem que estar sempre de olho e cuidando disso. E o sétimo desafio da mulher no envelhecimento é a questão da invisibilidade e do etarismo.
A invisibilidade é aquilo que eu já falei para vocês, da mulher não ser considerada, não ser colocada, por exemplo, eu falei da invisibilidade na família, mas vou falar agora da invisibilidade na mídia. Você não vê, por exemplo, mulheres de 50, de 60 anos como modelo, como desfile, é muito raro você ver isso. Você não vê mulheres de 50, de 60 anos, atrizes, fazendo papéis de mulheres de 50, de 60 anos. Eu já li uma reportagem, já comentei isso aqui, que as atrizes de Hollywood estavam reclamando disso, que elas estavam chegando aos 50 e 60 anos e não estavam mais recebendo convites para papéis, para fazer papéis da sua idade. O que os contratantes estão fazendo? Eles contratam uma atriz mais jovem e envelhecem ela com a maquiagem, com a roupa, com o cabelo, para ela ficar parecendo mais idosa, para fazer, então, um papel de 50, de 60 anos. Então, é dessa invisibilidade que eu estou falando. Olha nas propagandas na televisão, na mídia, na internet, raramente você vê a mulher de 50, de 60 anos sendo colocada como uma garota propaganda, a não ser que o produto que ela esteja divulgando seja um produto específico do envelhecimento. Isso eu já vi. Propaganda de vitamina para os idosos, propaganda de suplementos. Aí eles colocam os idosos para fazer a propaganda. Mas uma propaganda de cosmético, uma propaganda de roupa, uma propaganda de carro, de outras coisas, não se coloca mulheres como garota propaganda, né? Então isso é uma desvalorização da velhice. É o etarismo, é o preconceito baseado na idade. É um preconceito baseado na idade. E isso é muito mais, essa pressão do etarismo e da invisibilidade é muito maior sobre a mulher do que sobre o homem. Porque o homem, quando chega aos 50, quando o cabelo dele começa a ficar grisalho, ele é colocado como o galã, como o charmoso, né, o glamuroso, e a mulher não, quando ela chega aos 50, 60 anos e o cabelo dela está embranquecendo, ela é colocada como uma peça descartada, ela é descartada. Então, é disso que eu estou falando, existe no sistema, existe na mídia, nos meios de comunicação, nas indústrias de beleza, de cosméticos, de moda, um culto à juventude, uma pressão para que a juventude seja considerada melhor, mais feliz, mais saudável, mais bonita, e isso, então, gera baixa autoestima nas mulheres que estão envelhecendo, gera sentimento de inferioridade, gera isolamento e traz sofrimento psíquico. Lógico, isso vai trazer sofrimento psíquico para a mulher. Os 7 desafios que eu coloquei, só para fazer uma revisão aqui, são as mudanças hormonais, os estereótipos e os preconceitos sociais, os desafios na manutenção dos relacionamentos, os desafios no mercado de trabalho, o isolamento social, as doenças e problemas de saúde, e o 7º, que é a invisibilidade e o etarismo. Esses foram 7 desafios que eu coloquei.